Opa! Opa, vamos começar a live aqui. Vamos chamar o André Lucas da VLCom para falar hoje sobre trabalho pós-pandemia. Deixa eu convidar aqui. Opa. E aí, Bruno? Tudo bom? Ó. E aí, André? Como é que Fala, tá? Thales, beleza? Tudo tranquilo e contigo aí? Tudo certo? Tudo certo. Coisa boa. Legal. Acho que tu me apresentando aqui, eu sou o Thales, CEO da Construtinho, vou moderar essa conversa nossa hoje sobre o trabalho pós-pandemia, né? Vou falar um pouco sobre o home office, o futuro do trabalho, como é que as empresas e as pessoas estão se adaptando nesse novo mundo. E eu trouxe para comentar um pouco sobre isso com a gente hoje o André Lucas, ele que está estudando muito sobre isso. E aí acho que tu pode se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre ti aí, André. Tá bom. Bom, então, primeiramente, Thales, obrigado aí pela oportunidade aí. Fico muito feliz aí de estar participando de uma live junto à Constructim, né? Admiro muito o teu trabalho e fico muito contente aí de poder te reencontrar aqui e falar um pouquinho de uma experiência aí que a gente está, que no fundo todos estão vivenciando nesses momentos agora de pandemia, né? Então, alguns assim de uma forma mais forçada, né? Não tão por gosto, né? E outros assim, diria que até estão se surpreendendo, né? Estão se encontrando com uma realidade que talvez não tiveram oportunidade ainda e é interessante, né? Então eu acho que é mais uma chance aí de a gente vivenciar um tipo de trabalho que pode ser assim, não digo adotado de forma 100%, mas é uma alternativa para o futuro do trabalho, né? Então, bom, primeiramente, então, Eu quero obrigado, né? E me apresentando, né? Eu também sou engenheiro civil. Conheci o Thales há um ano atrás, num evento aqui em Fortaleza. Eu moro em Fortaleza, né? E tenho uma empresa de engenharia civil. Trabalho com até então eu fazia trabalhos assim de construção junto a uma outra empresa e atualmente tem uma empresa de construção, né? E então, bom, por que eu assim, resolvi estudar esse tema do home office e que não é um tema propriamente de engenheiro civil, né? É um tema assim, muito mais ligado ao pessoal de RH, ao pessoal da área de gestão de pessoas, né? E por que me interessando sobre um tipo de trabalho, uma forma de trabalho, né, como essa, né? Bom, eu vou dizer assim que inicialmente me chamou a atenção pelo número de artigos, né, e número de lives que foram realizadas nessa pandemia, né, pelo menos lá no começo, me chamou muito a atenção essa temática sendo muito abordada por vários profissionais, né, tanto pessoas assim da área do direito, da área de RH, da área de gestão de empresas, né, o pessoal mais da área executiva, né, tratando dessa temática, né. Eu achei até interessante que ao longo desses 2, 3 meses, né, várias e assim por diversos profissionais, né, eu vou citar algumas delas aqui, né, 2 ou 3, e isso me chamou a atenção. Então, nesse sentido, um pouco de curiosidade, acho que a gente sempre é chamado assim a pensar sobre algum tema, inicialmente às vezes por uma questão de curiosidade, né? Lógico, a gente, para não perder o foco, acaba avaliando, né, se tudo aquilo é importante para a nossa vida, né? Mas acaba que hoje esse mundo das mídias digitais, Thales, chama muita atenção essa questão da curiosidade, né? Até esses dias estava vendo o funcionamento do Instagram, e justamente é dessa forma que ele funciona, né? É sobre a questão da imagem, do chamar a atenção das pessoas, interagir de uma forma muito visual, né? Claro. Então, assim, essa meu interesse em abordar, primeiramente, eu diria assim que foi um tanto
chamado pelo aspecto da curiosidade, né? Aí, lógico, aos poucos eu fui vendo que aquilo havia algo de interessante, né? Algo onde eu poderia me aprofundar e, quem sabe, aí, inclusive, orientar algumas pessoas no sentido da minha profissão da engenharia civil, né? Então, assim, o home office, ele, vamos dizer assim, não é uma realidade de hoje, né? A gente poderia imaginar, puxa, mas poderia ser encarado assim como uma solução tampão, né? Puxa, não tem para onde correr, né? Então o negócio é ou fazer home office ou ficar à mercê ali do fazer nada em casa, né? Porque todo mundo tá tendo que ficar em casa, né? Agora, mais ou menos, alguns estão voltando para o trabalho, mas eu sinto um receio muito grande, né? Inclusive hoje, Thales, eu te comento que depois dessa pandemia, desses vários meses, inclusive eu peguei coronavírus, assim, infelizmente, e felizmente já passei pelos sintomas. Mas hoje eu fiz a minha primeira visita técnica da empresa após essa pandemia, né? Eu diria assim que não terminou, mas foi o meu retorno, né? E é até engraçado, assim, tem pessoas que estão mais, assim, relaxadas, assim, do ponto de vista, querem cumprimentar com a mão, outras querem ficar aquela distância de 2 metros, 3 metros, não me toque, máscara e... Enfim, o fato é que, assim, esse tema do home office, eu diria assim, ele não é uma solução provisória, simplesmente uma solução provisória. Mas também, Thales, acho que a gente tem que ser muito concretos e realistas, né, que também não dá para sonhar que tudo isso vai mudar a realidade anterior. Eu acho assim, que seria um pouco ingênuo, né, de achar que tudo isso é uma inovação, tudo isso é uma novidade que vai colocar para baixo tudo aquilo que já foi pensado, já foi feito, já foi estudado. Eu acho que justamente o pessoal de empresas, né, RH, os gestores, né, eles estão agindo com muita prudência, eu diria. Assim, eu tenho ouvido algumas lives, né, e tem me chamado a atenção assim, que o pessoal tem agido com prudência. Acho que há todo um clima de expectativas, né, de ansiedade, de incertezas, né, que leva as pessoas, às vezes, até tomarem decisões um pouco erradas, né, mas não, eu estou vendo que o pessoal tem pensado muito, tem até aproveitado para pensar mais nesses momentos e, inclusive, ajustar a estrutura da empresa. Eu acho que até tem sido um momento de muita reflexão. Tenho falado com alguns amigos meus, assim, que são também empreendedores, né, da área tanto de engenharia quanto outras áreas, né, área de vendas, né, e vários têm me falado isso, né, olha, André, infelizmente eu tive que mandar algumas pessoas embora, tive que fazer um ajuste, né, no pessoal de RH, mas felizmente a crise muitas vezes ela serve para ajustar e colocar a empresa justamente no trilho, né, eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar sempre de forma otimista, né? Acho que esses momentos às vezes não são um pouco tediosos, né? E acaba que a gente tem que pensar mais do que fazer mais, né? Então acho que não entrar na onda de que o mundo precisa se reinventar e a economia vai parar e se a gente não fazer algo, ninguém caminha para frente. Não, tem que pensar muito, né? Acho que essa a primeira ideia. Exato. Uma das coisas que tu comentou ali, André, até que, home office é uma coisa que se tem há muito tempo, né, mas não era muito utilizado, e aí principalmente quando a gente fala de mundo construtoras, mundo construção civil, né, home office é ainda menos utilizado, antes da pandemia era ainda menos utilizado, né, agora todo mundo está indo para essa tendência. O que tu tem visto nessa área de home office e até nesse mundo construtoras mesmo, mundo projetistas, como tu tem visto esse trabalho home office no nosso setor de construção civil? Thales, assim, uma coisa interessante que eu vi, inclusive, foi um dos primeiros artigos assim, que comecei a ler, né, artigos até mais jornalísticos, né, foi um específico até no jornal Estadão, que fez uma pesquisa, assim, uma pesquisa bem básica, eu diria. Foi uma jornalista, ela fez uma pesquisa com mais ou menos 10 executivos, né? Entre eles ali, o dono do Nubank, né, o
aquele colombiano dono do Nubank, né? Também com outros empreendedores, presidente da Vivo, né? E o que mais chama atenção nessas pessoas, nesses executivos sobre o home office, é que ele justamente veio para surpreender a ideia que as pessoas tinham sobre essa realidade das pessoas trabalharem em casa, né? Que era algo, eles vinham com muito preconceito, com uma ideia de um trabalho assim que você não poderia controlar tão bem o teu funcionário, mais do que controlar, eu acho que fazer a gestão da equipe, né? E eles se surpreenderam, né? Eu acho que aí nasceu, vamos dizer assim, ali havia uma sementinha de algo que viria a surgir ao longo da pandemia, né? Nesse artigo do Estadão. Interessante que depois, eu vi um mês depois, o próprio Estadão convocou uma pesquisa com uma escola de negócios que entrevistou mais de 500 executivos no Brasil e depois expandiu essa pesquisa para a América Latina, e essa escola de negócios, junto às suas parceiras, ela entrevistou 1.500 executivos na América Latina. E vários comentaram desse aspecto, que os executivos, na sua maioria, tinham preconceito com essa realidade do trabalho em casa e gostaram muito, né? Então, assim, esse é um ponto primeiro que a gente poderia avaliar sobre a questão do home office, o aspecto cultural. As pessoas tinham preconceito e ainda tem um pouco. Eu diria que não foi a pandemia que mudou, vamos dizer assim, a ideia que as pessoas ainda têm do home office, mas serviu para muitos entenderem esse tipo de trabalho de uma outra maneira. Bom, na construção civil, Thales, eu acho que assim, a gente tem que avaliar muito bem a questão do home office, porque, assim, de certa maneira, alguns trabalhos, assim, principalmente esses de obras, eles já são feitos em certa medida sob o aspecto de home office. Veja, eu trabalho com construção, você está muito ligado a essa área também de construção, e analisando o trabalho que hoje o engenheiro de obra faz lá no canteiro de obras, né, é um trabalho home office. Ele não está no escritório da empresa. No escritório da empresa fica o pessoal de planejamento, o pessoal de projeto, o pessoal de suprimentos, o pessoal administrativo, o pessoal de RH e o engenheiro. O engenheiro da obra está na obra. Então o trabalho dele é de home office, de certa forma, porque ele faz o trabalho ali em loco, e em alguns momentos ele vai prestar contas lá no escritório da empresa. Então, não é um setor que eu diria que sofreu muito com a questão dessa mudança cultural do home office, vamos dizer assim. Ele já é um setor que, de certa forma, implementava. Lógico, a construção civil foi impactada, em certa medida, nessa pandemia? Foi porque, veja, eu trabalho em condomínios, né? Condomínios, casas, né? Os condomínios não têm permitido entrar, pelo menos até alguns dias atrás, não estavam permitidos entrar. Mão de obra não entrava no condomínio. Então, inclusive foi mais difícil, acho que a construção civil sofreu em certa medida nessa pandemia, porque houve uma paralisação desse acesso que as pessoas deveriam poder, não é que deveriam ter, né? É que tinham e que agora não estão podendo ter por medidas de vigilância, né? De questões de segurança e saúde, né? Agora, como é que eu vejo... Para não perder o gancho, Oi, pode falar. Ali, só para não se tornar muito distante, mas comentou que o trabalho do engenheiro civil ele já é home office, né? Não necessariamente home office, mas o engenheiro civil na obra, ele está acostumado a trabalhar à distância com os escritórios centrais, né? Só que ao mesmo tempo, né, tinha essas visitas da obra pelas pessoas do escritório central, né, ser recorrente. Então, o ambiente da obra ele ser um ambiente que permitisse esse nível de visitas, esse nível de transação, e agora não permite, né? E nessa época de agora ele se torna um pouco mais restrito. Então, o engenheiro da obra já estava acostumado a ter essa noção de trabalhar à distância, né, dos demais, né? Mas ao mesmo tempo não era tanto quanto está sendo agora, né? De estar a pessoa no escritório da obra tem que ter diversos cuidados, não pode receber algumas visitas, o contato com o fornecedor ser feito de uma maneira diferente.
Então tem alguma coisa, tem coisas acontecendo de maneira diferente, né? Ou seja, como essas pessoas estão gerenciando, né, seu tempo de maneira diferente, a saber que agora as reuniões elas podem ser feitas online, que não precisa, que uma reunião presencial de 30 minutos pode ser resolvida com uma reunião de 30 minutos não presencial, sendo que às vezes aquela reunião de 30 minutos o cara levava 1-2 horas para fazer o translado, né, de tempo, se tornava essa reunião numa manhã ou numa tarde. Então, como está sendo essa visão diferente, né, de mundo no trabalho no trabalho durante a pandemia, eu digo que vai ser no trabalho pós-pandemia, né, até a avaliação de tempo, né, o que a pessoa se gasta de tempo na locomoção, como essas coisas estão indo e vindo, como é que isso está acontecendo. Pois é, Thales, eu até acho interessante esse aspecto de a gente conseguir já avaliar, né, produtividade, né, lógico, de modo muito ainda não quantitativo, né, mas acho que a percepção que as pessoas estão tendo sobre esses 2 meses que elas ficaram em home office, né, já tem valido algo para as pessoas assim tomarem decisões agora no futuro, né, se vão mexer na estrutura da empresa, se vão mexer na estrutura do escritório, se vão permitir que funcionários agora trabalhem em outros lugares, o Estado, né? Eu trabalhei numa empresa em São Paulo, até foi meu primeiro emprego, eu fui trainee de uma construtora na área de shoppings e varejo, e eu lembro que assim, a empresa inicialmente ela tinha sede em Curitiba e São Paulo, né? Só que ela gerenciava obras no Brasil inteiro, né? Então tinha shopping desde lá do sul do Rio Grande do Sul até lojas no Pará, então em shoppings muito distantes, né? E eu lembro assim que ainda que a empresa tivesse algumas outras pessoas lá na obra alocadas, né? Ela nunca deixou de centralizar a gestão no escritório. Eles tinham um receio de se perdesse a cultura, o modo de fazer as coisas, lógico, também porque tinham muito trabalho, muitas vezes eles tinham 40, 50 obras ao mesmo tempo, né? Então, acaba que a empresa tem um receio, né, de perder a cultura, perder o estilo de gestão, perder o controle sobre os funcionários. Quando você trabalha também com obras, né, obras é um tipo de trabalho que envolve muitos recursos financeiros, né? Então, é pagamento de funcionário, é pagamento de empreiteiro. Então, acaba que, assim, você fica com receio, né, de um descontrole da empresa, né? Claro. Mas eu vejo, assim, que até a tua própria empresa, assim, ela já tem possibilitado outras visões sobre esse modo de gerenciar trabalhos à distância, né? Porque, ainda que você não tenha, vamos assim, controle total sobre aquelas atividades, você tem, assim, instrumentos que podem te possibilitar um gerenciamento macro, né? Mas que já é suficiente. Veja, por que um diretor da empresa tem que ir lá no canteiro verificar se o rodapé está sendo bem feito? Não tem porquê. Ele tem que acompanhar o cronograma. Então, veja, para alguns profissionais, é lógico que muitas vezes funciona o trabalho em loco. O trabalho tem que ser feito muito próximo dos outros, muito próximo da realidade ali, com o que se está... com que se está mexendo, né, produzindo, mas assim, não tem por que achar que todas as pessoas têm que estar trabalhando no mesmo modo, todas no escritório, ou tudo funciona só na obra. Não, eu acho que há medidas assim intermediárias e que economizam muito, né, tanto em dinheiro quanto em tempo, né. Lógico, o home office a gente tem que também ter em conta que não é para todos. Veja, até o próprio conceito de home office, as pessoas acham que trabalhar em casa já é home office. Não é. Trabalhar em home office é você usar da tecnologia e da comunicação. Se não houver principalmente a questão da comunicação, não há home office. Então, nesse sentido, a gente precisa de instrumentos que possibilitem esse tipo de trabalho. Então, seja lá instrumentos de celular, computador, e hoje muito mais aplicativos, softwares que permitem assim esse acesso remoto às informações. Hoje o mundo, vamos dizer assim, o mundo do trabalho, ele está muito ligado à ideia dos dados.
controle de dados, gestão de dados, Big Data, acesso às informações. Então, é muito importante que as pessoas pensem que o mundo do futuro, ele é um mundo muito mais de dados e informações do que foi até então. A internet, a comunicação, ela tem possibilitado, vamos dizer assim, um acesso a esse tipo de informação que é muito relevante. E as pessoas precisam entender que isso faz a diferença, né? Veja, até então, no mundo da construção civil, muito se dava importância às empresas que executavam. Hoje, tem se dado uma atenção muito grande ao pessoal que fiscaliza, que se gerencia. Por quê? Porque o cliente quer estar seguro, ele muitas vezes vai fazer trabalhos que não estão ali ao seu redor, né? Por exemplo, vamos pensar uma ideia concreta, né? De um gestor de expansão de uma marca. Ele não vai poder ficar visitando assim todas as cidades do Brasil para acompanhar como é que estão acontecendo as atividades, controlando, né? Ele vai ter que recorrer, vamos assim, a esse mundo digital das informações para poder tomar decisões corretas com base nas informações. E ele vai ter que se utilizar dessas tecnologias, né? Que hoje tem facilitado muito, vamos assim, o acesso remoto, né? Exato. Então, mas assim, lógico, a gente, mais do que provar para as pessoas, né, Thales, que isso funciona, isso aumenta a produtividade, eu acho que é muito importante a gente entender a questão cultural. E até para explicar melhor para as pessoas, veja, porque que muitas pessoas pegam fácil, né? Entendem fácil, gostam. Há pessoas que não vão gostar. Veja, usar essas mídias de comunicação hoje, o Zoom, ou usar o próprio Instagram, né, as lives, ou usar o próprio Google, né? Tem gente, eu vejo assim, conversando com alguns amigos, né, que vários estão gostando. Nossa, é tão rápido, né? O acesso é tão prático, né? A internet hoje funciona, né? Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que é mais sensitiva, né? Gosta daquele contato, daquele trabalho em grupo, ver as pessoas frente a frente, né? Então, lógico, eu acho que também não é questão de ou um ou outro. Eu acho que é mais questão assim, eu posso fazer um, mas também me aproveitando do outro, para melhorar e ser mais eficiente. Eu acho que a gente tem que pensar numa medida assim intermediária e não assim também 50 para 50, né? Eu vejo até a questão do home office assim como um 80-20, né? O 20% do home office ajudando muito ao estilo que as pessoas já vinham tendo de trabalho, né? Sim, muito interessante que tu falou, até comentar um pouco, que hoje tem empresas, né, que estão se apropriando de tecnologias que tu disse e ressaltando muito. O Constructim está apoiando muito nisso, né? As pessoas estarem podendo acompanhar a obra com qualidade, né, através das imagens 360, e poder tá conseguindo ver todos os detalhes da obra de casa, né? E não só isso está gerando dados, né, para a obra da pessoa, ou seja, aquela documentação que está sendo criada e sendo criada ativamente dentro do Constructim, ela está sendo acessada e conseguida pelos engenheiros à distância, né? Isso está gerando um novo modo de estar gerenciando isso, um novo modo de estar conseguindo acompanhar obras e construções mesmo à distância. E não só Constructim, mas existem outras tecnologias que também podem apoiar esse modo de ver. Eu acho que é muito importante o que tu comentou, e eu acho que a gente podia ressaltar assim, a questão do trabalho pós-pandemia, né? Poxa, não vai ser só home office, não vai ser só presencial, as coisas vão começar a se misturar e se mesclar. Tem coisas incríveis no home office, né, de liberdade, de produtividade, de poder estar em casa, não precisar gastar tempo se deslocando, né? Mas tem coisas que são incríveis no presencial, de contato, de sentir a comunicação das outras pessoas de uma forma diferente, que a gente não tem no posicionamento de home office, né? Então, cada vez mais, né, a gente vai ter que ter esse conjunto, né, de coisas ligando o home office com o trabalho presencial,
essas coisas possam ser complementares daqui para frente, né? E não a gente ficar só no home office ou só no trabalho presencial, e aí sim construir uma coisa de trabalho muito mais fluida. Mas acho que uma das coisas que foi muito importante nesses períodos de home office, as empresas entenderem que é possível sim, né, trabalhar home office, que é possível sim gerenciar a distância sem perder qualidade, e é possível se comunicar bem através de diversas plataformas que a gente tem hoje, né, disponível. Então tem muito essa questão de podemos fazer, né, tanto a distância quanto o local, e o complemento dessas informações, né, que nos vai trazer o melhor jeito da gente estar atuando e trabalhando no futuro, né, um futuro pós-pandemia, aí, quando passar tudo isso. Eu acho que muita gente já conseguiu aprender muito sobre o home office, aprender muito como pode ser trabalhado à distância, e isso vai, com certeza, ter um reflexo aí para a implementação de tecnologias, para a implementação de qualquer coisa relacionada à tecnologia no dia a dia das pessoas. Acho que serviu para impulsionar a tecnologia dentro de muita empresa, dentro de muita gente, e ter esse olhar duplo aí, né, de home office com presencial. Eu acredito que o caminho seja esse. Não sei se é a mesma visão tua, de que vai ser uma coisa complementar e vai ser uma coisa a ser considerada daqui para frente em todas as empresas. Thales, até concordo com esse ponto de vista, né? Porque eu lembro há um tempo atrás, né, quando eu via falar de home office, né, uma notícia que saía muito na mídia foi aquele case, né, do Yahoo. O Yahoo foi uma das primeiras empresas a implantarem o home office em larga escala nas empresas, né? E eu lembro, assim, isso faz uma década mais ou menos, né? E o fato é que depois de um tempo, né, eles viram que a cultura da empresa estava se perdendo, as pessoas que trabalhavam à distância não estavam conseguindo aderir o espírito da empresa, né? E eles tomaram uma medida assim bastante radical de retorno de todas as pessoas que estavam nesse tipo de regime para trabalhar novamente no escritório, né? E assim, quem não quisesse seria mandado embora. Então, eu acho que essa questão da flexibilidade, né, de você contar também com que assim, ter em conta, né, que uma empresa, eu gosto muito da ideia de empresa daquele escritor chamado Ari de Geus, que ele escreveu um livro chamado Empresa Viva. Uma empresa, ela muito mais de pessoas do que propriamente de tecnologia e de operações. A gente acho que um erro que as pessoas cometem hoje é achar que, puxa, é porque uma empresa é muito focada em tecnologia, muito focada na área médica, então a empresa é médica ou é puramente tecnológica, né? Errado, né? Uma empresa, ela se move por meio de pessoas. E, assim, as pessoas não são iguais. E ninguém pensa do mesmo jeito, ninguém tem o mesmo estilo de trabalho. E é preciso que o gestor hoje, esse gestor do futuro, ele entenda de forma mais sensível esse aspecto, que as pessoas têm formas diferentes de trabalhar e de agir e precisam ser compreendidas. E não assim pensar se eu concordo ou não, se essa restrição aqui ela vai inviabilizar esse meu projeto ou não. Eu acho que a gente tem que pensar em medidas cada vez mais flexíveis, né? Uma coisa que me assusta tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né, de alguns anos atrás. Se vocês pesquisarem na internet, vão achar esse artigo em várias, inclusive, plataformas de informação, de comunicação, em que eles fizeram uma pesquisa de que mulheres grávidas, né, que retornavam ao trabalho, né, depois da licença maternidade, né, assim, a porcentagem dessas licenciadas, né, dessas mulheres, que eram mandadas embora até 2 anos, eram assim, um número absurdo, né? Eu até posso verificar aqui, 50% das mulheres eram despedidas nos primeiros 2 anos depois da licença maternidade, desde a época que tiveram filho até os primeiros cuidados ali. É impressionante, assim. Eu acho que, lógico, o home office não quero dizer nesse sentido aqui, com esse exemplo,
que é uma coisa para a mulher? Não, de modo algum. Mas, assim, é fato que, assim, nesse sentido aqui, a mulher não foi bem compreendida, né? Por que vamos assim, um filho, ou um ou mais filhos, é uma restrição a um trabalho bem feito? Eu acho que isso é um erro muito grande. A gente perde hoje muitos talentos porque quer trabalhar de uma forma muito rígida e rigorosa. Lógico, é importante a resiliência na empresa, é importante que a gente tenha pessoas que, de fato, sejam focadas e assumam uma tarefa, um trabalho, mas, assim, não contar com a flexibilidade hoje, eu acho que é um erro. E talvez lá atrás, as tecnologias não permitiam essa flexibilidade, né? Era difícil a comunicação, então, em certa medida, eu poderia até concordar até uns anos atrás. Mas hoje, em que as tecnologias estão permitindo essa comunicação mais fácil, esse trabalho mais remoto, essa comunicação que não necessariamente tem que ser frente a frente, por que não incorporar algumas medidas, né, que facilitassem a vida das pessoas, nesse sentido de gerenciar as tarefas também em casa? Por que não? Hoje, quem não tem um laptop, um e-mail corporativo, quem não tem um celular, né, é uma realidade de todos. Então, acho que essa questão da flexibilidade que você comentou é fundamental. E as pessoas, e as empresas que vão querer ser bem-sucedidas, e nesse sentido daquele livro que eu comentava, a empresa viva, a empresa que vai perdurar, ela tem que ser uma empresa que entenda bem essa questão da flexibilidade. Claro, claro. Muito legal isso que tu falou. E até tu falou, né? Cada pessoa tem sua peculiaridade, cada pessoa trabalha de um jeito diferente, age de um jeito diferente conforme uma ação. Então, tem gente que se adapta muito bem a home office, como tem gente que também não se adapta, né? Então, ficar nesse assunto de que, ok, vai ser cada vez mais uma conversa, né? Se o trabalho vai ser feito home office, se não vai ser feito home office, se vai ser mesclado, se não vai ser mesclado. A adaptação de cada pessoa, cada indivíduo a um jeito de trabalhar e de produzir melhor. E como tu falou, né, a situação também que a pessoa se encontra naquele momento. Se a pessoa teve um filho, seja homem ou seja mulher, de poder flexibilizar um pouco mais o home office. Se a pessoa está em outro momento de vida que quer trabalhar mais presencialmente, poder trabalhar presencialmente. Então, pode ter essas conexões, né, entre trabalho físico e remoto. Mas acho que o que a gente não pode deixar de comentar é que realmente a coisa mudou, né? E que se escancarou agora que pode se trabalhar da maneira com que quiser e pode ser também, né, produtivo em qualquer uma das maneiras. Claro que tem que se entender, né, o aspecto de cada empresa e o aspecto de cada atividade a ser executada, mas que isso pode ser cada vez mais aberto e que as empresas estão cada vez mais abertas para discutir, falar sobre o home office, falar sobre o trabalho de uma maneira diferente. Acho que serviu muito para isso também. Um ponto importante, Thales, acho que até por coincidência, a gente está falando de home office nessa crise da pandemia, né? É que o home office, ele é uma coisa muito bem pensada e não é pensada de hoje, né? Como eu já havia comentado, né? O home office, ele começou a ser pensado lá na década de 60, 70 nos Estados Unidos, né? E veja, como é que, assim, eu gostaria até de fazer uma pequena introdução, né, que algumas pessoas, né, às vezes, talvez não tiveram a oportunidade de aprofundar nesse tema, mas, então eu queria resumir aqui um pouco das ideias que eu acabei encontrando nesses artigos e também depois webinários e pesquisas que eu acabei lendo e ouvindo durante a pandemia. O home office, ele começou justamente com a crise do petróleo, lá na década de 70, propriamente, vamos dizer assim. Ele já era pensado antes, mas assim, ele entrou mais na moda naquele momento, quando estourou a crise do petróleo. E hoje a gente vive uma crise, né? Então, acho que as crises, elas nos fazem pensar, né? E quem que teve essa ideia? Foi um americano chamado Jack Newells. Ele era cientista da NASA,
ele estudava foguetes, né? Ele participava de projetos na NASA sobre foguetes, e um belo dia, um planejador urbano, né, chegou para ele, imagino eu que podia ser um arquiteto, por exemplo, né, o questionou. Olha, você que mexe com foguetes, conseguiria resolver a questão do transporte, do fluxo de carros urbano, principalmente nesses momentos agora que estourou a crise do petróleo, o combustível vai aumentar? E ele parou para. Ele já fazia nessa época, ele estava ali numa transição de trabalho, né? Ele, ao mesmo tempo, era pesquisador da NASA e depois deixou a NASA e foi trabalhar no mundo acadêmico, né? Fazendo pesquisa. E a partir desse momento que ele foi questionado por esse profissional, ele montou um projeto de pesquisa para avaliar como ele poderia resolver essa questão do tráfego urbano nos Estados Unidos, né? Veja, hoje a gente pensa o home office muito como questão assim, de resolver a produtividade, ser uma solução em meio à pandemia, mas inicialmente ele não era pensado dessa forma. Ele era pensado para resolver o transporte urbano. E aí qual que foi vamos assim, a sacada dele? Como é que eu vou resolver o fluxo urbano na cidade? Eu tenho que tirar os carros da rua. Era um pouco intuitivo, mas vamos assim, o ponto de partida para o projeto de pesquisa que ele fez foi: eu preciso tirar as pessoas da rua. Eu preciso fazer com que elas trabalhem enfim, de outra maneira, que não seja essa convencional de todos se deslocando da sua casa para o escritório e do escritório para a casa, onde um tempo investido é muito grande e há um gasto muito grande. Então, esse deslocamento que as pessoas fazem, né, da casa para o trabalho e depois do trabalho para a casa, simplesmente esse tempo de deslocamento, eu não falo aqui de deslocamento, por exemplo, de pessoas que trabalham na área de vendas, que ficam visitando fornecedores, enfim, se chama commuting em inglês, né? E aí, quando ele pensou pela primeira vez o termo teletrabalho ou home office, né? Só para entender um pouquinho melhor, teletrabalho o que é? Teletrabalho é trabalhar fora do escritório usando a comunicação. O home office é o teletrabalho que se dá em casa. Em inglês, o termo, como é chamado, é telecommuting, e a gente traduziu como teletrabalho. Então, ele fez esse projeto de pesquisa na década de 70, ele cunhou o termo telecommuting, hoje a gente traduz por teletrabalho home office, lá em 1973, foi ele o idealizador da causa, né, do termo, e ele tentou, posteriormente a essa pesquisa, implantar esse projeto em várias empresas estatais dos Estados Unidos. Qual foi o resultado? Zero. Qual gestor de empresas adotou o projeto dele, ainda que teve resultados muito bons? Nenhum, zero. Veja, e eles estavam em meio à crise. Eles precisavam tomar uma decisão e não mudaram. Não mudaram. Então, a gente achar que também o home office ele é uma realidade que vai mudar agora, pós-pandemia, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, é uma ilusão. É uma questão cultural. As pessoas não tomam decisões assim imediatas. E também todas as pessoas estão pensando o que vai ser da minha empresa. Então, ninguém está focado hoje se o meu trabalho vai ser no escritório ou na minha casa. Está todo mundo preocupado se a empresa vai morrer ou não vai morrer. Se o meu funcionário vai continuar ou não vai continuar. Então, não é o momento, talvez, a gente pensar em tomar decisões do ponto de vista de eu vou mudar plenamente a minha empresa para o estilo de home office. Talvez, veja, algumas estejam fazendo isso porque realmente o home office tem assim, consequências financeiras. E ele realmente pode ajudar. Então, algumas pessoas que têm pensado no sentido de mudança, pensam no dinheiro, não na questão do home office enquanto cultura. Voltando à ideia do Jack Nicklaus, ele foi feliz, só que demorou 10 anos para que ele conseguisse assim, o seu projeto realizado. Então, em 1973, ele cunhou, tentou implantar, não conseguiu, não desistiu da ideia, ele largou todo o trabalho que ele tinha na NASA e também depois focou
o seu trabalho na academia nesse tema, nessa temática do home office, teletrabalho, e em 1983, 10 anos depois, ele conseguiu implantar em várias empresas dos Estados Unidos com sucesso. Veja, então, a gente acha que é hoje o Yahoo, porque na década, aí nos anos 2000, implantou e não deu certo, e desanimou várias empresas de implantar esse tipo de trabalho, foi vamos dizer assim, o pioneiro. Não foi. Na década de 80 já havia empresas nos Estados Unidos implantando esse tipo de sistema. E veja, outro caso interessante de uma outra crise pontual nos Estados Unidos, no 11 de setembro de 2001, quando caíram as Torres Gêmeas, várias empresas já vinham trabalhando como home office, e naquele momento paralisaram os Estados Unidos, e várias empresas estavam trabalhando nesse tipo de regime e com eficácia. Então, acho que uma coisa para se pensar é que o home office ele é uma realidade que mudou, ou vamos assim, ele se iniciou lá nos anos 70 em meio à crise, voltou a ser pensado em 2001, ali com a crise dos Estados Unidos, onde tudo começou, né? E hoje, em meio à crise novamente, uma crise mundial, voltou a ser pensado. Agora, não é porque ele voltou a ser pensado que ele vai ser implantado. Eu acho que é tudo uma questão, assim, é uma sementinha que a gente está plantando, que pode gerar uma inovação lá na frente. Para você ter uma ideia, Thales, vamos assim, hoje esse tema não tem sido pensado por uma pessoa, vamos assim, ou por um tipo de pessoa. Os advogados hoje estão estudando a estrutura jurídica que uma empresa vai ter que adotar para contratar um funcionário em regime de home office, né? Como que você vai controlar as horas, vai gerir um funcionário, vai gerir uma equipe, como é que você vai poder remunerar mais ou menos. Então, há pessoas que na área jurídica estão pensando esse tipo de coisa. Na área de RH também, a questão cultural, eu acho muito interessante, até recomendo, para quem quiser lá no meu LinkedIn, eu republiquei um vídeo de uma referência nacional nessa área, né, o Ivo Bonha, que é o CEO do maior escritório de arquitetura da América Latina, se chama Atier Bonha. Ele publicou um vídeo falando da questão do home office enquanto mudança, a importância do escritório, ela tem um aspecto cultural, onde a empresa vai transmitir a sua cultura. Então, o funcionário não mais vai lá para trabalhar na empresa, ele pode trabalhar também na empresa e também em casa, mas ele vai ao escritório para receber cultura. Ele vai para se enculturar. O que a empresa pode me transmitir? E esse eu acho que é um aspecto fundamental na área de engenharia, para quem trabalha com reforma, com projeto, com design, é que, vamos assim, as empresas vão precisar, querendo ou não, adotando ou não o home office, repensar o seu escritório. O escritório hoje é um lugar confortável, onde o funcionário gosta de estar, ele vai lá e se sente bem e entende a cultura da empresa no próprio mobiliário, nas pessoas, no modo de se tratar, no modo de conviver, no modo de trabalhar. Se os escritórios de arquitetura não pensarem o escritório de uma outra forma, pelo menos o pessoal que trabalha na área mais corporativa, vai ficar para trás, porque já tem muitos arquitetos, e arquitetos, como eu digo, a Tia Bonha, de primeira linha, que estão repensando o escritório dessa forma. Por exemplo, eu publiquei no Instagram da empresa, a minha empresa se chama VL com Engenharia, eu publiquei um post na semana passada, falando sobre alguns aspectos dessa mudança cultural enquanto mobiliário, enquanto estrutura física de escritório. Então, por exemplo, design biofílico, colocar as plantas para dentro da empresa, mudar ali, colocar uma parede verde, você incluir nos biombos ali nas mesas, né, uma outra planta, uma coisa que gere bem-estar, é uma coisa que eu acho que vai pegar. Por quê? Porque é próprio de uma pessoa que trabalha em casa ou faz alguns trabalhos em casa, se sente bem com esse ambiente verde, né, esse ambiente vivo, ainda que seja um escritório, um apartamento hoje de 30 metros quadrados, né, como tem sido feito por aí, né? Então eu vejo assim,
do ponto de vista até da minha área, da área de engenharia, na área de reformas, projetos, né, principalmente ligado a residências, né, porque o home office é trabalho em casa. Se você tem um ambiente de trabalho em casa que é ruim, não propicia assim, vamos dizer assim, produtividade, não gera ali um conforto, as pessoas vão precisar repensar os projetos residenciais. E também os escritórios, naturalmente, as empresas têm que mostrar a sua cara, a sua cultura, também pelo mobiliário, pela forma de se organizar, porque ao receber uma pessoa ou um funcionário, ela tem que se sentir bem. Muito, muito bem colocado, né? E não só pensar na reestruturação dos escritórios, mas das áreas, dos apartamentos hoje, das áreas comuns, dos grandes condomínios. Se a pessoa vai trabalhar em casa, será que ela não pode trabalhar num próprio escritório, dentro do condomínio? Isso vai virar moda, não vai virar? Eu sei que tem alguns empreendimentos que estão começando a desenhar já áreas comuns, né, para ter uma impressora compartilhada, para ter algumas mesas compartilhadas, para que o trabalho possa ser desempenhado de casa mesmo, né? Isso seja cada vez mais comum também. Mas obrigado pelo teu tempo, André. A gente já fez aí 45 minutos de conversa. A gente pode marcar outros pontos para discutir outras coisas também sobre engenharia, futuro do trabalho, tecnologia. Acho que tu é uma pessoa que está estudando bastante isso também. Agradeço a todo mundo que participou aí da live, assistiu. E muito obrigado pela participação. Acho que o que fica aí mesmo é que foi uma crise que retornou o home office, né, como tu diz, né, e que o futuro daqui para frente, as empresas que vão guiar tudo isso que a gente vai conseguir daqui para frente mudar como faz as coisas, né, mas não necessariamente perder qualidade, sim ganhar qualidade com isso, tá cada vez trabalhando melhor e tornando a vida das pessoas melhor e mais confortável. Obrigado, André, pela... Thales, eu agradeço então a esse teu convite, né, e mais uma vez, e eu queria deixar uma mensagem final então para as pessoas e até algumas referências para quem quiser se aprofundar um pouco no assunto. Eu acho que não é questão de querer ser especialista em home office, né, eu acho que tem muitas pessoas já pensando isso de forma mais técnica, né? Mas a questão de se antenar. Eu propriamente não estou estudando isso porque eu tenho interesse em virar um especialista em home office, não. A minha intenção é melhor servir aos meus parceiros, aos meus fornecedores, porque estão realmente ligados com essa área, né? Já coloquei aqui a questão da reformular a casa, o escritório, né? Mas eu queria deixar, então, mais uma vez agradecer. E, assim, para quem quiser estudar, ou pelo menos olhar na internet alguns artigos de relevância, tem uma empresa chamada JLL, é uma empresa que administra facilities, escritórios corporativos, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma empresa mundial, referência nesse mercado de corporativo, né? JLL, Jones Lang LaSalle. É uma outra empresa referência nacional que eu citei anteriormente, é a Thie Von Ha. E uma outra empresa, assim, que eu não vi ela publicando muitos artigos, até discordei de alguns pontos de vista que eu vi que elas falaram sobre esse aspecto de home office, mas é uma importante empresa também para ficar antenado, que se chama CBRE. Então, assim, se vocês entrarem no site dessas empresas, tem artigos que eles publicam, né, blogs, acho que é muito interessante. E outras referências, né, que eu encontrei, acho também muito interessante, a pesquisa que o Estadão publicou com exclusividade, foi replicado por muitos portais, que é uma pesquisa da Escola de Negócios ISE Business School, e EASY, que eles têm contato com uma outra escola de negócios que hoje é a número 1 no mundo, que se chama IESE, lá de Barcelona. Eles fizeram essa pesquisa aí com 500 executivos. A própria Thie Von Ha fez uma pesquisa com 400 e tantos executivos e os resultados são muito positivos, né? As duas pesquisas que eu citei avaliam assim que os entrevistados aprovaram em 80% a 90% o home office, ainda que não uma mudança brusca, né? De mudar toda a estrutura de escritório atual para home office.
mas, assim, em certa medida, várias vão adotar em alguma parcela, né? Então, eu deixo aqui essas referências. Então, quem quiser se aprofundar, também no meu LinkedIn, André Vieira Lucas, eu publiquei alguns artigos, né? Eu, propriamente, escrevi um artigo e que no site da VL com Engenharia está publicado. E, então, quem quiser aqui pode acompanhar e acho que fica mais antenado nessa temática, tá bom? Obrigado aí, Thales. Ótimo, muito obrigado. Valeu, gente, todo mundo que participou, e acompanhe aí que a gente vai fazer mais live trazendo temas relevantes para o dia a dia de vocês. Muito obrigado pela participação. Boa noite para todo mundo. Valeu, Thales. Até mais. Tchau, tchau.